Todos nós precisamos e necessitamos da presença de Deus em todas as áreas da nossa vida. É muito importante reconhecer que existem dias difíceis. É importante reconhecer que existem dias que parece que nós não conseguiremos romper aquele dia sem que algo ruim nos aconteça. E quando eu falo isso para você, notoriamente talvez você já traga à sua memória tempos difíceis, tempos ruins, ou você já passou por eles, ou talvez você esteja dentro, como diz um dito, dentro do olho do furacão. Você está passando um problema, você está enfrentando dias muito pesados. Situações como o apóstolo Paulo dizia: eu tenho um grande temor pelo Senhor, mas também tenho um tremor. Há muitas lutas, tanto externas quanto internas. As lutas externas são aquelas lutas que vêm tentando combater contra você, para você desistir, para você desanimar, para você parar, para você deixar que a obstrução dos problemas, que muitas vezes são as pedras que são colocadas em meio ao caminho ao qual você está trilhando, elas consigam fazer você parar. E quando nós estamos na caminhada da vida, quando estamos caminhando nos nossos dias, é natural que nos cansemos, é natural que passemos por problemas, é natural que nós nos sintamos desgastados, enfraquecidos. É natural isso, porque somos seres humanos passíveis a cansaço físico, cansaços emocionais e também há um cansaço espiritual. A Bíblia fala em Provérbios que por muito demorar a bênção de se achegar até a gente, nós acabamos enfraquecendo nossa força, a nossa fé parece se esvair. E nós temos que procurar em Deus, procurar a ajuda do Senhor, mas muitas vezes nós não conseguimos, humanamente falando, até a pessoa mais sábia, a pessoa com mais condição financeira, porque algumas pessoas pensam em sua consciência de que se tivessem um recurso maior financeiro, a vida dela seria mais tranquila, mais fácil. Se ela fosse uma empresária, se fosse um empresário, se ela tivesse uma condição de talvez ter uma centena de funcionários trabalhando para ela, diga-se de passagem, não há nenhum problema a pessoa dedicar-se a chegar, a crescer, a melhorar a sua vida financeira, melhorar profissionalmente. Mas o grande problema é que tantas coisas que nós almejamos para que a nossa vida fique melhor, que nós às vezes esquecemos do principal propósito da nossa vida, que é viver para Deus. E nós precisamos isso. Precisamos mais do que depressa de reconhecer a necessidade de buscar a Deus. O salmista aqui, descrito no Salmo 77, onde nós vamos dar início aqui à mensagem, o Salmo 77, nós vamos pegar o versículo 1 e vamos lendo aqui a sequência dos versículos do Salmo 77 e veremos que enquanto nós estamos com o nosso coração abatido, enquanto estamos apegados ao passado que pode ser um passado recente ou um passado muito distante, um passado que tem boas coisas que você viveu, ou um passado de talvez você pensar em esquecer do passado, porque o passado foi muito triste, muito duro, muito dificultoso. Mas nós temos que nos apegar aos dias de hoje, porque o Senhor está presente. E Ele é a nossa esperança, Jesus é a nossa esperança. Nele nós colocamos os nossos olhos, nele nós confiamos, nele nós vivemos, nele nós existimos, nele nós nos movemos. Sem ele nada que existe existiria. Então nossa confiança e perseverança deve estar em Deus. Se você ficar apegado aos governos, se você ficar apegado às coisas deste mundo, se você ficar apegado, quanto mais apego você tem, quanto mais você fica fixado seu pensamento nas coisas deste mundo natural, pensando em todas as dádivas que ele possa dar, pensando em todas as riquezas, todas as coisas que você pode conquistar, até o conhecimento que você possa ter, não se compara com a presença de Deus. Por isso você que está passando
por esse cenário de tristeza, de angústia, você que está passando por este cenário do qual a tua interpretação da vida está dizendo para você, melhor é partir, melhor é morrer do que continuar. Melhor é desistir da vida, porque a vida que estou levando é uma vida de tristeza, uma vida de angústia, uma vida de amarração, uma vida de que tudo que eu faço se tornou um enfado. O que significa isso? Que tudo que você coloca a mão para fazer, que tudo que você dedica seu tempo, tudo que você dedica-se a trabalhar, a cumprir, a dedicação da sua vida, talvez você já não sinta prazer em trabalhar. Você não sinta prazer mais em estar com sua família, você não tem prazer de estar com seus filhos, com seu marido, com sua esposa, você não tem prazer de cultuar mais a Deus, você não tem prazer sequer de fazer uma oração, você tem deixado o seu coração à mercê deste mundo mal. E eu acredito que esta palavra vai ajudar você a sair dessa tristeza e levantar a sua cabeça e voltar a ter prazer na vida, voltar a crer que o Senhor está presente nestes momentos de angústia, te dando suporte, te ajudando você, te fortalecendo a vencer os tempos maus. O versículo de número 1 diz assim, clamei a Deus com a minha voz. A Deus levantei a minha voz e Ele inclinou para mim os ouvidos. Um dos problemas mais corriqueiros que as pessoas passam é quando elas estão aflitas, estão com problemas. Eu não sei se você está passando por isso. Existe a oração pública, que é aquela oração que você faz em meio a muitas pessoas, a oração no meio da igreja que você faz com a congregação, e existe aquela oração do pessoal. Jesus ensinou para a gente que nós deveríamos, de tempo em tempo, todos os dias, entrar à porta do quarto, abrir a porta, entrar no quarto, fechar a porta, quer dizer, no ambiente onde você fica sozinho. O quarto é um lugar de descanso. O quarto é um local onde o acesso só é, vamos dizer assim, só tem acesso a você, a pessoa, o seu cônjuge, a pessoa que ali vai para descansar. Então ele usa essa expressão, entra dentro do seu quarto e tranque a porta para não dar acesso para ninguém, ainda que outras pessoas possam ter acesso ali, mas o trancar a porta dá para nós um entendimento de que nós temos que esquecer tudo que ficou para fora deste ambiente. Aquele lugar do quarto é um lugar de descanso, lugar de paz, um lugar de tranquilidade, lugar onde você encontra ali momento de reabastecer as energias, sejam elas físicas, quando você dorme, quando você descansa, quando você medita na palavra, quando você lê um bom livro, ou até mesmo, principalmente, quando você faz uma oração. E triste coisa é quando alguém está passando por um problema e ela não recorre a Deus. O salmista declara, eu clamei a Deus porque eu estou com uma tristeza, eu estou me levantando diante do Senhor. Eu clamei com a minha voz. Agora, que fique claro para você que não é errado você pedir orações para alguém, para o pastor. Não é errado você procurar ajuda na palavra, que o pastor te dê um conselho, que você vá para o culto aprender com Deus. É maravilhoso isso. Mas o salmista está demonstrando, é com a minha voz que eu preciso falar. Sabe quando parece que você tem um nó na garganta? Sabe quando você está com o teu coração tão aflito que parece que nada está bom? Esta é a hora que você precisa se apresentar a Deus. O teu espírito está cansado. O espírito do homem, o seu espírito de vida está abatido. Você pode ter dinheiro, você pode ter um bom trabalho. E olha, tem pessoas que têm um bom trabalho mesmo. Que o recurso que este trabalho traz, que a finança da sua vida está indo bem. Você, graças a Deus, tem tido suprida todas as tuas necessidades naturais. Não há nenhuma falta ao que diz respeito à condição financeira. Mas a sua alma, o seu espírito está abatido. E é nessa hora que você precisa, com a sua boca, com a sua voz, orar a Deus. E não adianta você contar para a amiga, contar para o amigo, contar para o pastor, contar para o cônjuge, contar para os amigos de trabalho. Você pode falar para todo mundo.
tentando encontrar alguém que vai trazer para você uma resposta. Entenda, é muito bom quando temos amigos de verdade, amigos de oração, amigos de palavra, amigos que vão fortalecer, que vão te levantar, que vão te animar. Mas neste mundo mal, grande parte das amizades, digo entre aspas, com a intenção de você entender que tem gente que parece ser amigo, mas na verdade é o amigo da onça, que mais quer mal seu do que o bem, que fala, vamos sair, você tem que curtir a vida, você tem que parar de ser bitolado, você não pode ficar muito crente, você não pode ser muito cristão. Os pastores, a pregação, essa palavra que você escuta de Deus, não é bem assim. Você começa a dar valia a essas pessoas e você começa a ainda piorar mais do que já estava. Então, quando o salmista declara, olha, eu estou com um problema, comecei a clamar a Deus, mas foi com a minha voz, a minha boca começou a declarar o que eu preciso. Deus, eu estou aqui, eu estou precisando do Senhor. Eu não tenho a quem recorrer, eu não tenho a quem buscar, pois o meu espírito está abatido. E quando o espírito do homem está abatido, ele não consegue fazer nada. O ser humano não consegue fazer nada. Ela entra numa desmotivação, ela entra num quadro de tristeza, de profundidade tamanha, chamada hoje, nos dias de hoje, de depressão. Tem gente que ela está trabalhando sorrindo, ela vai para a igreja sorrindo. Você encontra, se você tem seu relacionamento com seu cônjuge, relacionamento com seus filhos, você sempre está sorrindo, mas a tua alma está amargurada, está lá no profundo do precipício da existência humana. Aí você vê o texto que ele fala, eu clamei com a minha voz, e eu quando comecei a clamar, o Senhor se inclinou para mim, os seus ouvidos estavam abertos. Isaías disse que as mãos do Senhor não estão encolhidas para não abençoar. A mão de Deus está estendida. E os ouvidos do Senhor não estão agravados, ou seja, os ouvidos do Senhor não estão tapados para que não possa ouvir. Muito pelo contrário, quando você decide clamar a Deus, os ouvidos de Deus estão atentos àquele que está orando. Aí ele fala do que ele está passando, o versículo de número 2. No dia da minha angústia, no dia que eu estava muito angustiado, uma profundidade de tristeza, busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Aqui é uma coisa que algumas pessoas às vezes não entendem, porque busca a Deus, ela ora a Deus. Pastor, eu não estou desviado, não estou uma pessoa perdida. Desviado, quando se fala desviado, é uma pessoa que ela já não está mais caminhando nos trilhos do Evangelho. Ela não está caminhando mais nos trilhos da palavra, ela está caminhando à mercê de suas próprias escolhas. Está caminhando na mercê de talvez ser levado pelo vento, conforme alguém está indo para lá, ela vai junto, conforme alguém está indo para cá, ela vai junto, e assim ela vai sendo levada em roda destes ventos doutrinários deste tempo. Ela não está trilhando os caminhos preparados segundo a Sagrada Escritura. Ela crê em Deus, ela diz que ama a Deus, mas não está proporcionalmente andando com Deus como ela conhece. O salmista está dizendo, olha, eu fui orar, eu clamei a Deus, eu orei ao Senhor, eu cheguei com a minha voz, Senhor, eu preciso da tua ajuda, eu estou angustiado, a minha alma está perturbada, eu não consigo fazer nada, estou igual uma barata tonta para lá e para cá, uma barata envenenada fica para lá, para cá até morrer. Aí você veja que o texto fala, eu clamei e eu ainda continuei triste, eu ainda continuei, parece a impressão, e ele mesmo fala, a impressão que eu tenho é que eu não quero ser consolado. E aqui eu quero parar um pouquinho e chamar a tua atenção. Você que está passando por um cenário como esse, você recusa ser consolado porque você sabe o que tem que fazer. Tem horas da nossa vida que você percebe que as coisas parecem ir mais para trás do que para frente. E está lá em Crônicas, se não me falha a memória, das Crônicas dos Reis de Israel, que diz que houve um tempo que o povo, ao invés de andar para frente, eles andaram para trás. Que é o mesmo de que você está trabalhando, você está produzindo, você está se dedicando, só que não está melhorando. Tem gente que está no 0 a 0, a pessoa não sai do lugar, a vida dela está estagnada.
Não há crescimento, não há melhora, nem no âmbito natural, físico, nem no âmbito financeiro, nem no âmbito do casamento, com os filhos. Quem dirá do âmbito espiritual? A pessoa não cresce, ela não amadurece, ela não enxerga que os pleitos desta vida não se comparam com a glória de Deus que vai se revelar. Como assim a glória de Deus que vai se revelar? O tempo é difícil. O tempo é difícil. Não obstante dos dias de hoje, o tempo é difícil. Tempo de incertezas, tempos de dificuldades, tempos que se trabalha dobrado, que se trabalha o tempo todo, que não há folga, o tempo todo correria. Você não tem tempo para Deus, você não tem tempo para a tua saúde, você não tem tempo para você trabalhar, para crescer, para estudar. A vida está cada dia mais corrida, o ciclo cada vez mais rápido. Por isso que você que está enfrentando este dia, lembre-se que tem dias que você está recusando ser consolado. Quando falamos do nosso espírito, é o espírito de vida do homem. Mas quando a minha alma não quer ser consolada, o fato é que a minha alma está sabendo o que tem que fazer. Minha alma é minha mente, meu intelecto. Eu tenho conhecimento de que Deus salva. Eu tenho conhecimento que Deus restaura. Eu tenho conhecimento que é só um tempo, é só uma fase, mas mesmo assim a tua alma continua abatida. Quer dizer, você não quer ser consolado. Você quer uma ajuda, mas o consolo que Deus pode dar para você, você não quer. Você tem conhecimento da pregação da palavra. Você é uma pessoa que tem palavra, mas você não quer ser consolado. Fica difícil de compreender alguém que não tem um ponto de partida e um ponto de chegada. O que o salmista está dizendo é: a minha luta é grande, eu não sei o que fazer, mas recorrendo a Deus e Deus trazendo uma resposta, mesmo assim, ele continua obstante, continua distante de Deus. Você nota que ele mesmo fala: eu te buscando, Senhor, eu continuo com a minha alma abatida. Eu continuo distante, eu continuo ainda angustiado. O versículo 3 fala, olha o que ele mesmo está declarando para nós. Lembrava-me de Deus e me perturbava. Queixava-me e o meu espírito desfalecia. De quem que ele estava trazendo a memória? Ele se lembrava de Deus, do Deus que cura, do Deus que salva, do Deus que liberta, do Deus que tira o seu povo da escravidão. Ele começou a lembrar deste Deus. E como trazendo a memória, como está escrito em Lamentações, capítulo 3, a Bíblia fala que o Jeremias fala: trarei à memória aquilo que me dá esperança. O salmista está declarando: olha, eu lembro do que Deus pode fazer. Deus criou todas as coisas. Deus é Pai, Deus criou Adão e Eva, Deus fez uma grande obra, Deus usou Abraão, patriarca da fé, e ele declarou: olha, eu me lembrando de Deus, mesmo assim eu continuava a me queixar. Essa é uma hora que a murmuração toma espaço, e quando a murmuração toma espaço no nosso coração, a queda ela é certeira. Eu não estou falando para você ficar triste, mas é para você abrir os seus olhos. Abrir os seus olhos e prestar atenção. Quanto mais você se queixa, quanto mais você reclama, parece para você que é natural você ficar reclamando, você ficar se queixando. Eu não sei se alguns vão lembrar, mas eu acho que grande parte dos que me assistem agora vão se lembrar. Lembra daquele desenho animado que tinha antigamente? Que tinha um cachorrinho chamado Muttley? Acho que o Silvio, que é mais antigo aqui, ele vai lembrar disso, né? O Emerson também, né? Ou aquele cachorrinho que ele ficava rosnando, porque sabe. Tem gente que vive assim, ela vive rosnando para a vida, ela vive com ódio da vida, ela vive com tristeza na vida, ela vive sempre murmurando. E o murmurento, a pessoa que vive para reclamar, é uma pessoa que não vê esperança, não tem expectativa. Ela tem palavra, ela tem conhecimento de Deus, ela tem entendimento que tem que orar a Deus, mas as suas murmurações não deixam o espírito dela ser tratado. É aquela coisa, a pessoa está tomando medicamento para tratar tal problema, mas está talvez ingerindo outra coisa que traz o problema. Vou dar um exemplo aqui, a pessoa está tomando lá um medicamento que faz uma limpeza no fígado, mas ela está ingerindo alimentos que sujam o fígado,
Quer dizer, ela está querendo algo de Deus, ela quer algo do Senhor, mas quando Deus traz algo benéfico para ela, ela prefere ficar com aquela coisa do coração. Por que só eu sofro? Por que eu estou passando por isso? Por que eu sofro tanto? Porque, Senhor, ele lembra do que Deus é, do que tudo que Deus pode fazer, mas ele continua ainda com a alma batida. Isso notoriamente para todos nós, é muito claro que nós estamos lendo, o espírito dele continua desfalecido. Você não vai se animar por si só, você precisa confiar em Deus. Você precisa confiar no Senhor. O Espírito Santo de Deus habitará em você, está descrito. O Senhor disse assim, eu vou enviar o meu Espírito Santo para você sempre estar consolado, para você não ficar abatido o tempo todo. Porque a forma apática de você lidar com as situações, de você estar estagnado, é consequência de você não confiar em Deus. Pastor, como que o senhor pode garantir isso? Está aqui um homem que conhece a Deus, que está orando a Deus, mas continua triste, continua abatido. Versículo de número 4 agora. Aí ele diz, sustentaste os meus olhos vigilantes. Estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. Então, ele está orando e ele começa a fazer uma análise. Ele começa a trazer ali, nos dias atuais da vida dele, ele começa a fazer um comparativo. Qual é o comparativo? Ele começa a fazer uma análise dos dias atuais e dos dias anteriores. E os dias anteriores, ele mesmo declarou aqui, olha, eu olhava lá para trás, eu olhava lá para os dias da antiguidade, dos dias passados, e eu ficava perturbado. Quer dizer, tem gente que antigamente, ou talvez o antigamente mais recente, que andavam felizes, sorrindo. Começou o ano 2025, você estava com uma alegria tremenda, sorriso no rosto, período de você começar coisas novas, novo ciclo. Agora estamos aqui, né, para quem me acompanha ao vivo hoje, dia 12 de setembro, dia 12 de setembro de 2025, para alguns vão acompanhar essa mensagem, sei lá quando essa mensagem vai chegar até você, daqui em 2026, 27, 28, mas quantas são as pessoas que mudam o ciclo, ela se anima, agora vai para frente, agora vai, quando muda alguma coisa, ou ela recebe uma palavra, agora vai para frente. Mas o salmista fala, olha, eu só estou lembrando do passado. Tem gente que não sai do passado. E por você não sair do seu passado, você não consegue olhar firmemente para o que Deus tem para você. Porque qual é o principal propósito da vida? Você ficar aí perturbado o dia inteiro, pensando, e agora o que vai ser do Brasil? E agora o que vai ser da minha casa, da minha empresa? O que vai ser do meu salário? Você fica naquela coisa que você sabe que não vai ter mudança porque alguém vai pensar em você. O Senhor Jesus é o Senhor que nunca vai esquecer de você. Este sim você pode confiar. Nele você deve guardar o seu coração, no Senhor você deve permanecer. O Salomão descreveu em Provérbios, vamos comigo em Provérbios 4. Provérbios 4, lá no versículo de número 20 e 25. O 25 diz assim, ó, Provérbios 4, 25. Os teus olhos olhem direitos e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti, à frente. Pondere a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam bem arrumados, ordenados, alinhados. E não declines nem para a direita e nem para a esquerda. Retire o teu pé do mal. O que o Salomão descreveu nestes provérbios de sabedoria? Ele fala, olha, nós temos que olhar para frente com os olhos direitos. Às vezes você enxerga o mundo de acordo com como você acha que seria. Pastor, se fosse assim, não existe a Alice no País das Maravilhas. Isso é uma mentira. Não existe o Alice no País das Maravilhas. Você que acha que você vai viver esse conto, que você vai viver a vida que vai ter chocolate para tudo que é lado, que você vai ter sempre dinheiro sem trabalhar. Isso aí, irmãos, isso aí são coisas que as pessoas procuram porque não conhecem a Deus.
O que o Salomão está dizendo? Comece a olhar para frente. Não só no que diz respeito a olhar para frente, para caminhar, mas também você também ter uma visão lá no futuro. Porque você percebeu que os cabelinhos brancos estão chegando? Eu me lembro quando eu vim aqui para Pato Branco, já estou aqui já há 6 anos aqui na cidade. Aqui pastoreando nessa cidade que amo muito. E desses 6 anos que estou aqui, eu me lembro quando cheguei aqui, quando eu vim para cá, as pessoas que eu fui conhecendo aqui, pessoas que conheci na igreja, pessoas da televisão, como a pessoa, todos nós vamos envelhecendo, os dias vão passando, você vai notoriamente percebendo que talvez não é a mesma força da juventude, mas você ainda tem muita lenha para queimar, mas você fica ainda desanimado, você fica triste, você fica abatido, pensando que, puxa, quando eu tinha meus 30 anos, quando eu tinha meus 20 anos, passou, meu amigo, e às vezes para alguns passou bastante mesmo. E você olha para trás, podia ter aproveitado, podia ter muito dinheiro. Estou aqui, ó, já tem meu amigo que está aqui comigo junto aqui, o Silvio, me contando, pastor, na época do meu avô, ele trocava quase 1.000 metros quadrados de terra por uma gaita. Verdade, tem gente que fala, puxa, pastor, se meu pai tivesse pensado, eu era rico hoje, pastor. Não estava aqui se matando, não estava sofrendo. O que o Senhor está dizendo para nós através desse provérbio? Vamos olhar diretamente para as coisas boas, vamos olhar para frente, firme. Você que fica preso, pastor, eu estou assim porque eu nasci numa família pobre, meu pai não me deu estudo, minha mãe não me ajudou. Meus irmãos sempre foram bem vistos, mas eu fui desprezado. Tira os olhos do passado, olha firmemente para frente. Eu não li o texto aqui, mas ele fala aqui no versículo 24, desvia de ti a tortuosidade da boca. Tem gente que ela só fala coisa torta, nada que ela fala é proveitoso. Tem pessoas que tudo que sai da boca dela não presta mesmo. Ela é sempre do contra, ela é sempre mentirosa, ela é sempre trapaceira, ela é sempre a pessoa que não aceita que pode melhorar, sabe? Às vezes a pessoa passa tanto tempo na coisa ruim, que quando dá uma melhorada ela começa, tá muito bom a coisa, não sei não. A coisa começa a melhorar, ela reclama, porque ela está acostumada a reclamar da vida. Vive reclamando da vida. E aqui uma coisa, né? Vamos aqui ao versículo 27 de novo. Não declines para a direita, ou seja, não seja aquela pessoa extremista, mas também não para a esquerda, aquele que não faz nada. Aquele que fica esperando as coisas chegar na porta da tua casa. Ou seja, não seja extremista nem de um lado nem de outro, mas confie no Senhor, retire seu pé do que é mal, tenha equilíbrio. Nós sabemos que há uma dificuldade no coração do homem de lidar com as adversidades, mas você não pode se perder. Por fim, não menos importante, mas muito importante, Mateus 20, versículo 28. Meu Deus, eu falei demais. Já passou meu tempo. O clipe foi longo hoje. Mateus 28, versículo 20, diz assim, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Jesus, terminando de falar com seus discípulos depois que ressuscitou, ele disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Uma garantia que você que está angustiado, você que está triste, você que está abatido. Pastor, eu estou numa depressão, estou para baixo mesmo. Estou numa situação terrível. Uma garantia que você pode ter a partir de agora, como Jesus está declarando para nós. Como ele declarou e declara até agora. E assim será até a volta dele para nos buscar. Eu estou com você. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Amém? Então, se você tem essa garantia de que Deus está com você, por piores que sejam as situações que você passa, por piores que sejam os dias de hoje, ou talvez os dias que passaram, é hora de você olhar para Jesus, o autor e consumador da sua fé, da nossa fé. Ele é o Senhor que fez todas as coisas e nele confiarei. Tire esse teu coração da lama
e olhe para Jesus, porque ele disse: eu estou com você. Essa é uma palavra de esperança. Esta é uma palavra de fortalecimento. Eis que estou com vocês. Independente onde seja o problema, seja como Paulo, num naufrágio, o Senhor estava com Paulo. Seja num dia que você está como Pedro e os discípulos, quase afundando na tempestade, o Senhor vem te resgatar. Eis que eu estou com vocês todos os dias, na tua aflição, na tua dor, na tua alegria, na tua tristeza. No dia pior da tua vida, ele disse: eis que estou convosco. E isso é o suficiente para mim continuar perseverante nas palavras do Senhor e confiado que chegará o dia que receberemos a nossa tão grande salvação. Assim acabará a dor, assim cessará as lágrimas, assim todos os olhos serão enxugados e nós contemplaremos ao Senhor, sem fome, sem sede, sem tristeza, sem angústia, somente adorando o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Pegue seu copo com água e, se você está triste, creia que nessa oração você pode sair dela com o autor e consumador da fé junto com você, sem você continuar murmurando da vida. Pai querido e amado, eu oro com o meu coração quebrantado diante de Ti, reconhecendo que precisamos do Senhor. Necessitamos da Tua ajuda em todos os sentidos. E há algumas pessoas que estão até mais necessitadas do que outras. Pessoas que estão realmente abatidas, pessoas que estão com o seu coração entregue à morte, entregue à tristeza, à angústia. E eu peço ao Senhor que nas águas que a Ti consagramos, o Senhor derrame uma unção para curar essa pessoa. Se tem um problema no corpo, se tem um problema na mente, se tem um problema em qualquer área do corpo dessa pessoa que leve essa tristeza, que faça aguçar essa angústia, essa depressão, que nestas águas sejam derramadas uma unção de cura, para que quando esta pessoa beber desta água, ela seja livre deste espírito maligno e ela seja abençoada, a ponto de ela reconhecer que a partir dessa oração, Jesus fez que ela olhasse para frente, encarasse a vida e voltasse a viver. Pai, eu peço a cura completa daqueles que estão com cânceres, pessoas que estão, meu Pai, acamadas, pessoas nos hospitais. Jesus, que haja vida, que haja cura em nome de Jesus. E se você crê, diga: eu creio. E beba desta água comigo e seja livre deste mal em nome de Jesus.